Boa noite, queridos! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para mais uma live. Tenho gostado muito de estar com vocês nesse tempo. Seja bem-vinda, Paty, está sempre por aqui, Laís. Tenho já uma novidade para vocês. Leide, Alessandra, Suiane, lá dos Estados Unidos. Todos muito bem-vindos. Daniele, tem uma turminha que tá sempre por aqui, legal demais. Bom ver vocês mais uma vez e tenho recebido uns feedbacks legais de vocês em relação ao curso Esposa Segundo o Coração de Deus. Quem se inscreveu já está aí com o curso em andamento e vocês têm dado os feedbacks muito legais, agradeço. Continue me contando aí como é que estão sendo as aulas para vocês, ok? Então vamos nós. Hoje nós vamos ter uma conversinha sobre 5 erros das esposas que fazem muito mal ao casamento. E o primeiro deles, já vamos logo pro assunto que a gente vai conversar aqui, né? O primeiro deles é uma comunicação que destrói, que arruína, que... Queria pensar uma palavra que fosse o contrário de edifica, mas acho que tudo isso, né, destrói, arruína, isso é o contrário de edificar, de promover. Então, a comunicação ruim. E aí eu quero começar com algumas perguntas para você, esposa, para você refletir sobre a sua comunicação. Como é a sua comunicação com o seu marido? Você é gentil? Palavras como por favor, dá licença, obrigada, são palavras que fazem parte da maneira que você se comunica com o seu marido? Porque muitas vezes, no dia a dia, a gente deixa de lado essas palavrinhas que fazem milagre pelo nosso casamento. Como é o seu tom de voz? Você grita? Você fala com ira? Você fala palavrão? Você humilha o seu marido quando você está com raiva? Isso faz parte da sua comunicação com ele? Você joga na cara dele pecados do passado, coisas que já foram conversadas lá atrás, mas que você traz porque você de novo, ou você usa palavras tipo assim, você sempre faz a mesma coisa, ou então, você nunca lembra, você nunca pensa. Você usa comunicação assim? Essa comunicação é horrível, é muito ruim. Existe um provérbio chinês que ele fala o seguinte, ó, que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Quando nós falamos alguma coisa, não tem como recolher aquelas palavras. Às vezes a gente gostaria, né, de recolher as palavras e que as pessoas não tivessem ouvido. Não é que nem escrever no WhatsApp que você apaga e às vezes dá tempo de apagar sem as outras pessoas lerem. Quando a gente fala, já foi, né? E aquelas palavras já foram para o coração de quem ouviu. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa língua. Vamos ver algumas coisas que a palavra fala, que a Bíblia fala sobre a língua. Olha só, olha o que Tiago escreveu. Tiago, ele vai falar muito na sua carta sobre a língua, sobre a nossa comunicação. E ele fala assim: se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz, eu estou lendo Tiago 3, do 2 ao 12, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é o fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição.
Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira que produz azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Tiago está dizendo aqui que uma coisa pequenininha pode causar uma imensa destruição. Às vezes uma coisa que você fala com raiva, irada, com mágoa, você joga aquela palavra e você joga mesmo para machucar. Às vezes aquilo é o suficiente para o seu marido se magoar e ficar amargurado com você. Então, primeiro erro da esposa é na comunicação. Nós precisamos ter muito cuidado. Salomão escreveu muito sobre a comunicação em Provérbios. Olha alguns provérbios que ele escreveu. Provérbios 21 e 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher briguenta e geniosa. A mulher que está toda hora reclamando, que é ali temperamental. Ele está dizendo, é melhor você morar no deserto, onde não tem água, não tem comida, não tem nada. Você vai passar necessidade, mas é melhor do que aquela mulher o tempo todo ali, ó, atordoando a cabeça do marido. Recentemente eu fiz uma live com a Simone Quaresma e a gente conversou sobre isso. O que uma mulher ganha quando ela fica assim reclamando, falando um monte no ouvido do marido? Ela ganha um marido surdo, um marido que não quer mais ouvir ela. Por quê? Porque os homens são assim, gente. Quando a gente começa a tagarelar, brigar com eles, sabe o que eles fazem? Eles se transportam para outro mundo. E aí eles ficam surdos, eles não estão mais ouvindo. Eles olham para sua cara, você tá lá. Mas ele não tá mais ouvindo. Porque a cabeça dele, ele já desligou, porque ele não aguenta mais. Então, é muito destrutivo. Provérbios, Salomão ainda falando, né? Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola com a própria mão destrói. E aí eu posso colocar que a tola destrói com a sua própria boca. A mulher tola destrói o seu casamento com a sua própria boca. Não devemos fazer isso. Como deve ser a nossa comunicação? Efésios vai falar sobre isso. Não saia da nossa boca nenhuma palavra podre. E a palavra podre não é só palavrão. Palavrão é palavra podre. Mas toda comunicação que destrói é palavra podre. Então, Paulo continua escrevendo aos Efésios que não sai nenhuma palavra podre, antes somente aquela que seja boa para edificação, para promover, palavras que constroem, que edificam, que sejam graciosas, que tenham misericórdia, que sejam também apropriadas. Fale na hora apropriada. A mulher que o marido pisa em casa, ela já começa ali a relatar todas as desgraças do dia. Isso é terrível, gente. O seu lar tem que ser um lugar onde o seu marido quer estar, está doido para chegar em casa. Se a gente já começa a bombardear com 1000 problemas, a gente não está sendo sábio, tá certo? Então o primeiro erro da esposa é na comunicação. Vamos para o segundo erro. O segundo erro da esposa é a falta de contentamento. E contentamento, nós vamos ver que não está relacionado com o que você tem ou não tem. Existem pessoas que têm praticamente tudo e não estão contentes. Enquanto tem pessoas que têm muito pouco, e a gente vai ver aqui um exemplo de Paulo, mas estão contentes. E aí eu vou para as perguntinhas para você se autoavaliar. Você é grata pelo marido que você tem? Você fala isso para ele? Ele sabe que você tem gratidão por ele? Você para pensar nas lutas que ele tem, na responsabilidade de ser o líder, ser o provedor. Você já parou para pensar como isso é para ele? O que mais? Você economiza o dinheiro que entra para sua família? Ou você é consumista? Está sempre reclamando que quer mais dinheiro, precisa mais dinheiro. Como é que você administra o dinheiro da família? Você é compreensiva quando o seu marido diz que não pode comprar tal coisa ou que aquela viagem que vocês gostariam de fazer não vão fazer agora? Você é compreensiva? Ou você faz birra? Como uma criança no supermercado que pega um biscoito e a mãe fala que não vai levar e ela se joga no chão, grita, esperneia. Você é assim? Você faz coisas semelhantes a essas? Ou você tem contentamento no seu coração? Outra coisa, como é o seu tempo em redes sociais? Como é que o seu coração reage à prosperidade das outras pessoas? Ver pessoas mais ricas do que você, mais bonitas do que você, pessoas que viajam mais do que você, que comem em restaurantes melhores do que você.
como isso afeta o seu coração? Você consegue ser contente quando você olha as pessoas tendo mais do que você? Isso é muito sério também, gente. Baseado nessas respostas, você tem que saber onde está o seu coração. E aí nós vamos ver o coração do apóstolo Paulo. Para quem não sabe, Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, que eu vou ler aqui 2 trechos, ele estava preso. Mas ainda assim, olha que tipo de coisa que ele falava, como era o coração dele. Mas o que para mim era lucro, depois dele falar as coisas que ele tinha, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha o foco de Paulo, olha em que Paulo estava pensando, aonde estava o coração de Paulo. E aí mais na frente ele vai falar o seguinte: digo isto não porque esteja necessitado, ele estava agradecendo a oferta que os irmãos de Filipos tinham enviado para ele, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o que Paulo estava dizendo? Que ter muito ou ter pouco, o Senhor fortalece ele, e isso é o que importa. Cristo era o mais valioso na vida de Paulo. E quando essa é uma realidade pra gente, quando Cristo é aquela joia mais preciosa que nós temos, o nosso coração é contente. Quer a gente tenha muito ou pouco dinheiro, muito ou pouco recurso, muito ou pouca viagem, Cristo é o suficiente e isso alegra o nosso coração. Isso é contentamento nas coisas do Senhor. E Paulo ainda vai escrever a Timóteo a seguinte coisa: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Então esses são os conselhos de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Gente, eu nem perguntei se meu áudio estava ok, né? Eu já saí assim bombardeando os erros das mulheres, das esposas. Mas eu acho que tá ok, porque senão vocês já tinham me avisado, né? Ok, então vou seguir pra frente. Se tivesse algum problema, já tava um monte de gente aqui me avisando. Então eu acredito que tá tudo certo. Essa live vai ficar salva, tá? Ela vai ficar salva. As demais lives também estão salvas, as que eu fiz anteriormente. Se você está chegando por aqui agora, assista, estão muito legais, com muitas informações valiosas e práticas para a gente colocar ali em prática, né? Práticas para colocar em prática no nosso casamento. Minha voz tá estranha? Tá ok, benção, ok, então tá bom. Talvez fique estranho para quem está com a internet ruim. Então foi só uma pessoa que reclamou, então eu vou para frente. Vamos lá, então. Terceiro erro da esposa que detona o casamento: espírito crítico. Espírito crítico. Eu já vou dizer já o que é um espírito crítico. Você sabe, de cor e salteada, a lista de 150 defeitos do seu marido? Você é esse tipo de pessoa? Está sempre apontando o que ele precisa só melhorar um pouquinho? Você se incomoda com as inúmeras coisas que ele faz diferente de você? Que não são erros, mas é porque é diferente de você, então você se incomoda com isso. Sabe o que é isso, espírito crítico? Orgulho. Quando a gente tem um espírito crítico, é porque a gente acha que nós somos as melhores criaturas da face da Terra. As nossas ideias são as ideias mais geniais que as pessoas poderiam ouvir. Os assuntos que a gente tem para conversar são os mais importantes. Tudo nosso é mais importante. Isso é orgulho.
E aí quando é diferente do meu, eu tenho esse coração e as pessoas são diferentes de mim, eu critico. Eu tô sempre procurando erro. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu sou melhor. Isso é orgulho. E Deus abomina o orgulho do ser humano. Herodes, por ser orgulhoso, não dar glória a Deus, ele morreu comido de vermes. Isso é só uma história sobre orgulho nas Escrituras. Mas olha só o que Salomão escreveu em Provérbios. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. Você faz brincadeirinhas, piadinhas com os erros do seu marido? Isso é o típico comportamento aqui do que Salomão está dizendo. Orgulho, zombar, arrogância. Ele escreveu outra também. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Então isso detona o seu casamento. Você tem uma posição de que você ali é a melhor, é a mais capacitada, é a mais inteligente, é a mais organizada, é a mais santa. Se você tem essa visão, você vai destruir o seu casamento. E eu vou te dizer, tá bom, Florzinha de Jesus? Isso não é verdade. Isso é a sua visão sobre você mesma. Mas você é tão miserável pecadora quanto eu, quanto seu marido. Essa é a realidade, tá certo? Porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Então nós estamos ali todos na mesma condição diante do Senhor, ok? Vamos pra frente. Quarto erro da esposa que acaba com o casamento. É aquela situação, eu não sei se vocês presenciam isso, e eu presencio muitas vezes na porta da minha igreja. Fulano, eu já te disse pra você não deixar a menina andando não sei aonde. Você pegou a minha bolsa que eu falei pra você pegar? Sabe o que é isso, gente? É a esposa chata. Falta de respeito pelo seu marido. E se é assim na porta da igreja, imagina como não é em casa, não é mesmo? Então esse é o quarto ponto que destrói, quarto erro da esposa que destrói o casamento. Quando a mulher desrespeita o seu marido. Efésios 5, do 22 ao 33, Paulo vai tratar sobre o papel da esposa e o papel do marido. E aí ele começa dando orientação para as esposas, no verso 22. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Paulo não está falando, olha, como seu marido é um homem perfeito, que não tem defeitos, ele cumpre exatamente o que Deus manda dele, então você vai se sujeitar a ele. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo porque Deus instituiu uma ordem no casamento, uma ordem de quem seria o cabeça, né? E todo ser com duas cabeças é assustador, né? Concordam? Eu não gostaria de encontrar no meio da noite assim um ser com duas cabeças. Pois é, um casamento ele não pode ser essa aberração, um ser com duas cabeças. Então, o respeito ao marido, como Paulo está colocando, que a gente vai já ver ele falando do respeito. Mas o que ele está desenvolvendo a ideia aqui é que não é pelo merecimento ou não do marido. Se a gente for pensar, ninguém merece. Mas porque Deus instituiu dessa forma uma ordem. Então ele está apontando isso porque é uma comparação entre Cristo e a igreja. Então é esse o parâmetro que Paulo está colocando. É em primeiro lugar a Cristo. Você faz isso por conta de Cristo, não por conta de qualidades ou defeitos do seu marido. É por conta de Cristo. E aí ele vai continuar aqui. No entanto, também quanto a vocês, sim, na verdade essa não é a continuidade, se você tiver com a sua Bíblia você vai achar estranho. Ele começa, esse trecho é o Efésios 5, do 22 até o 33. Então ele vai começar falando das esposas, aí ele vai interromper, vai falar um pouco dos maridos, aí finaliza falando novamente para as esposas. Então eu li o trecho que fala das esposas, aí eu vou pular o trecho que vai falar dos maridos, porque eu não estou falando com os maridos, né? Estou falando dos erros das esposas. Um dia a gente pode falar dos erros dos maridos, mas aqui é de fato dos erros das esposas. E aí no verso 33 ele vai dizer assim: no entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo,
e que a esposa respeite o seu marido. Então, quando eu grito com o meu marido, quer seja na porta da igreja, quer seja dentro da minha casa, quando ele está falando e eu viro as costas e saio, quando eu levanto a minha voz para ele, tudo isso, gente, é expressão de desrespeito. E o que Paulo está dizendo aqui, ele fala, como eu falei, fala para a mulher, aí ele fala para o marido, aí ele finaliza para a mulher. Quando ele vai falar para o marido, ele vai falar que o marido deve amar a sua esposa. A esposa deve respeitar o seu marido e o marido deve amar a sua esposa. Por quê? Porque mulheres precisam de amor. Claro que elas precisam ser respeitadas também, mas a necessidade maior é elas serem amadas. E a necessidade dos homens maior é de serem respeitados. Por isso ele vai pontuar: as esposas respeitem os seus maridos. Tá? Como é que você fala com ele? Você fala com mansidão? Você fala como se ele fosse uma criança? Que é esse o comportamento que é muito típico, né? Tratar o marido como se ele fosse uma criança. Como é que você fala do seu marido quando ele não está presente? Porque isso também mostra se você tem respeito ou não. Olha que legal. Pedro escreveu a seguinte coisa para as esposas: vocês esposas estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido. Então ele vai trazer mais uma vez a questão da sujeição. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no cabelo, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, a qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E aqui, gente, quando fala que fez Sara, que chamou Abraão de Senhor, não era que Sara andava atrás dele falando sim, Senhor, sim, Senhor, sim, não é isso. Está se referindo aqui a uma situação em Gênesis, quando Abraão não estava presente. E aí ela ouve o anjo falando que ela ainda engravidaria e teria filhos. Ela era estéril, já era mais velha. E aí ela acha que aquilo não vai acreditar, não vai acontecer. E aí ela fala: terei eu ainda filhos, sendo velho, sendo idoso, o meu Senhor. Então, quando ela chama Abraão de Senhor, ela está se referindo a ele de uma maneira respeitosa e educada. Então, é nesse sentido que Pedro está pontuando aqui. Como fez Sara. Sara tratou Abraão com respeito, mesmo na ausência dele. E você, quando você está ali com as suas amigas, até as irmãs da igreja, como é que você fala do seu marido? Você fala mal dele? Você conta os defeitos dele? Ah, não, mas eu faço isso para pedir oração. Mas se o seu marido estivesse pedindo oração por você da mesma maneira que você está fazendo com ele, você ia gostar das suas questões mais íntimas serem expostas? Não sei se vocês lembram, que tem conhecimento disso, mas em Gênesis, quando fala da instituição do casamento, os dois se tornam uma só carne, vai falar: ambos estavam nus, né, e não tinham vergonha, não tinha nenhuma limitação ali entre eles. Isso é o ideal do casamento. É ter essa total liberdade de conversar, de se expor, de se abrir, sem que os seus segredos sejam levados para fora, né? Então isso é uma questão de respeito também. Como Sara tratou Abraão, nós devemos também, quando os nossos maridos não estão presentes, falar sobre eles de maneira respeitosa. Nunca fale mal do seu marido, tá? Trate, lava aquela velha história, roupa suja se lava em casa. Então, é isso que a gente precisa fazer. Nunca desrespeitar o marido fora de casa. Ok? Muito bem. E aí, a live de hoje é curtinha mesmo, viu, gente? Pra todo mundo dormir mais cedo. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês já, daqui a pouco. Vou só falar do quinto erro. Qual é o quinto erro? Usar o sexo como uma arma mortal. Porque o sexo, ele é uma arma, mas ele é uma arma de proteção.
O que muitas vezes nós fazemos? Nós pegamos essa arma e nós assassinamos. Nós matamos o nosso próprio casamento. Olha só o que Paulo fala, né? Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versos 3 ao 5. Ele fala assim: que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração, depois retomem a vida conjugal. Para quê? Para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, a intimidade sexual no casamento, ela é uma arma de proteção contra as tentações. Isso não significa que você é responsável se o marido comete adultério. Isso também não significa que você, marido, é responsável se a esposa comete adultério. Não significa isso. Porque um erro não justifica outro. Se você está pecando por privar o seu cônjuge não tem o direito de ter relações fora do casamento, tá? Então não funciona dessa forma. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que se os dois mantiverem uma frequência satisfatória para ambos na intimidade sexual, isso vai ser uma proteção contra as tentações, ok? E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Você cozinha quando você não está com fome? E aí não sei se você viu esse videozinho que eu respondi a pergunta de alguém que mandou a pergunta na caixinha, né? O que fazer quando você não tem vontade de se relacionar com o marido? E aí eu devolvi com essa pergunta. E esse Reels bombou, já tem mais de 300 mil visualizações. Também tem gente querendo me matar, né? Tem gente me xingando, tem de tudo, gente. Rede social tem de tudo, né? Então o pessoal tá ali me bombardeando. Mas é claro que as pessoas do mundo não vão enxergar como a gente enxerga a realidade. A questão é quem decide quando as coisas vão acontecer na sua casa? Porque se vocês só têm relação quando você quer, significa que você manda. Se você não quer, nada acontece, né? E não é assim. A intimidade é algo que a gente deve ao cônjuge. O marido deve à esposa, a esposa deve ao marido também. E serve, como a gente já viu, como arma de proteção. Não pegue essa arma e use para assassinar o seu casamento. Se você viver se negando, se você não está disponível, se as coisas só acontecem quando você quer, você não compreendeu o que as escrituras falam sobre esse assunto, tá? Isso não significa ser escrava sexual. Não, gente, isso é conversinha do mundo que não entende nada sobre casamento, não entende nada sobre intimidade no casamento, nada disso. O cristão entende que a vida cristã é um serviço de amor, em todas as áreas, sempre. Quanto mais para aquele que é uma só carne com você. Certo? Então não vamos usar sexo como arma para matar o casamento. Certo? Então esses foram 5 pontos, 5 erros que as esposas cometem. E aí eu trouxe vocês aqui para uma outra razão, além de tratar desses 5 erros. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que não conseguiram se inscrever para o curso online Esposa Segundo o Coração de Deus, que as inscrições encerraram na semana passada. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir de agora, se você entrar ali na descrição do meu perfil, tem o link, você vai conseguir se inscrever. Nós vamos reabrir as inscrições para o curso de hoje, de agora, até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, tá? Então, você vai ter todo esse dia, de agora até amanhã à noite, para fazer a sua inscrição e fazer parte do curso online Esposa Segundo o Coração de Deus. Se você está chegando por aqui agora, não sabe detalhes do curso, dá uma olhadinha, você entrando nesse link na descrição do perfil, você consegue acessar o conteúdo do curso, né, as informações sobre o curso. Também, se você olhar as lives anteriores, eu falo, dou a descrição ali de tudo que você vai aprender. Um curso extremamente rico, mais de 25 aulas
aulas entre 20 a 40 minutos, são aulas com bastante informação, você tem um material que fica à disposição para você, você tem acesso ao curso ao longo de um ano inteiro, tá? Então, é um material, eu tenho recebido um feedback, como eu falei, muito bom sobre o material desse curso, tem abençoado as irmãs, os casamentos, e desejo que continue abençoando. Tá certo, pessoal? Então era essa novidade, esse presente aí que eu queria deixar para vocês, as pessoas que me pediram para eu abrir inscrição novamente, pelo menos 24 horas eu abri, vocês podem fazer. Aí amanhã, realmente, amanhã à noite encerra, tá certo? Encerra para essa turma, ok? Então, que vocês possam aproveitar essa oportunidade. Deus abençoe vocês, espero ter ajudado. Olha, a Elda falando que o curso está muito bom. Obrigada, gente, muito obrigada, viu? Graças a Deus foi um curso, olha, a Lúcia falando totalmente baseado na Bíblia, é exatamente isso, essa era a proposta e foi um curso pensado com muito, muito, muito carinho mesmo para ajudar toda mulher que quer conhecer mais o Senhor e realmente ser uma esposa que agrade ao Senhor em primeiro lugar. Essa é a nossa missão, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, hoje vai todo mundo dormir mais cedo. Tchau, pessoal!